Olá pessoal, bom dia! Hoje eu estou fazendo esse vídeo pela manhã, são por volta das 7, mais precisamente 8 horas e 10 minutos, eu já estou acordado hoje mais cedo, né? Eu tenho um projeto que eu faço pelas manhãs e eu já estou de pé hoje, não consegui, o assunto que eu vou trazer aqui está pulsando dentro de mim, do meu coração, minha mente. Eu fiquei com isso na cama pensando, refletindo e hoje eu não consegui. Eu tive que gravar, eu tive que trazer essa palavra para você hoje dentro do nosso canal. Lembrando que você pode entrar lá no nosso canal no YouTube, de Papo com Paulo Batista, onde lá eu ponho alguns vídeos disserto sobre vários assuntos. E o assunto de hoje é bem interessante, eu vou trazer mais uma reflexão aqui, algo para ficar no nosso coração, para a gente refletir um pouquinho. E eu quero aproveitar e pedir para você compartilhar esse vídeo, você curtir, pode entrar lá no canal de Papo com Paulo Batista, você pode se inscrever, curtir, clicar no sininho, que sempre que eu puser algum vídeo novo, você vai estar recebendo aí. Você também pode comentar, fique à vontade para emitir a sua opinião, fique à vontade. Você pode até não concordar comigo, fique muito à vontade para isso, pode ir lá comentar nos vídeos e participar do canal. Então eu peço aí para você que faça essa generosidade de compartilhar esse vídeo, de curtir o canal e se inscrever. Mas eu não consigo, queridos. Hoje o meu coração pulsou, tem há dias, uns 2 ou 3 dias, e hoje eu tive que trazer de novo a palavra de Deus, que esse aqui é o meu combustível, é o combustível de milhões de brasileiros, e eu quero trazer uma reflexão aqui bem interessante, algumas coisas que eu tenho notado assim que tem me trazido algum desconforto e que eu queria trazer para você. Eu vou falar hoje de um personagem bíblico que é conhecido por muitos e inclusive esse personagem virou música de grande sucesso há alguns anos atrás, que é Zaqueu. Zaqueu é a nossa Receita Federal, é o nosso imposto de renda dos dias de hoje, né? E Zaqueu, Regis Danesi, com grande maestria, compôs a música, né? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puser, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Quer dizer, a história de Zaqueu é bem interessante. E eu queria refletir sobre esse personagem. Tem um detalhezinho que eu queria trazer para você que me deixa assim, sabe, pensando que a gente precisava refletir sobre isso. E Zaqueu, como bem disse, como eu falei já do início, ele era cobrador de impostos. E a história de Zaqueu está lá em Lucas 19, do versículo 1 ao 10. E se você puder, se você estiver online, depois entra lá em Lucas 19, do 1 ao 10. A palavra de Deus diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E, quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu gostoso. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo: por que entrara, porque fora hóspede de um homem pecador? E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se de alguma forma tenho defraudado alguém, né? Se de alguma forma eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Nós já ouvimos muitas reflexões a respeito da vida de Zaqueu, né? Zaqueu era baixinho, e aí estava lá em cima da árvore querendo ver Jesus e foi comer na casa de Jesus e Zaqueu converteu-se, mudou a sua mente, teve uma metanoia,
mudou sua postura. E a palavra que eu quero dizer para você é essa. Ninguém que tenha sido visitado por Jesus, tenha recebido o Espírito Santo, pode ser a mesma pessoa. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais. Quem era injusto volta a ser justo, quem era desonesto se torna honesto. Quem era mau caráter tem um caráter transformado pelo Espírito Santo. E o que eu quero trazer aqui é um detalhe que eu ainda não me lembro de ter ouvido sobre essa reflexão, é o versículo 8. O versículo 8 diz assim: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se de alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo quadruplicado. Meu irmão, você que conhece essa palavra aqui, ó, que é a palavra de Deus, é a inspiração do nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, você não pode ser a mesma pessoa que era antes. O que tem me deixado assim, me incomodado é que como tem crente, como tem pessoas que creem nessa palavra, que acreditam nisso, que vão à igreja aos domingos e aos dias de culto, que estão nos cultos afora pela internet, que é a maioria dos cultos nos tempos que estamos a viver é online. Não tem ninguém que tenha recebido o Espírito Santo e continua dando volta nos outros, meu querido. Meu querido, Zaqueu era ímpio. Quando o Espírito Santo, quando ele teve um encontro com Jesus, a primeira coisa que ele fez foi: vou parar de dar volta nos outros. Vou parar de cobrar de forma injusta as pessoas. E se eu cobrei, vou devolver. O Zaqueu é nossa Receita Federal, o nosso imposto de renda, é o nosso leão. E você, às vezes, você conhece a palavra de Deus e adultera o seu imposto de renda. E às vezes você cai na malha fina porque você omitiu alguma informação. Meu querido, não pode você, sendo crente, combinar uma coisa com alguém, dar a sua palavra e não cumprir, meu amigo. Não dá você, sendo crente, crendo, confiando na palavra de Deus, e você falar que vai pagar o irmão um determinado valor e não paga e fica enrolando. E entra no SPC, não é crime nenhum, todo mundo deve, muitas pessoas têm o nome no SPC, eu já tive, muita gente tem, mas o importante é você pagar. Você precisa honrar o seu compromisso, você precisa ter caráter. Eu quero trazer aqui um exemplo muito legal de uma pessoa que eu conheci quando eu morava no Jardim Botânico. Eu não vou me mencionar o nome, mas o fato. Ele é um senhor, hoje já está um pouquinho mais velho, deixa aqui meu abraço. A pessoa que ouvir, a sua esposa, talvez vai ouvir, vai saber de quem eu estou falando, é do seu esposo que eu estou falando. Ele não é da igreja, não vai à igreja, mas pensa numa pessoa de bom caráter, pensa num cara sério, um cara honesto. Só para você ter noção, ele tinha um carro novo na época, um carro que na época, uns 10, 15 anos atrás, que era o carro que todo mundo gostaria de ter. E aí ele precisava botar um dos filhos na faculdade, sabe o que ele fez? Ele vendeu o carro. Vendeu o carro para poder pagar a faculdade dos filhos. Um cara que sempre cuidou, amou os filhos, um cara sempre foi honesto. Ele toma a cervejinha dele, ele tem a vida dele lá, mas é um cara tão honesto, sempre honrando, percebendo, ele sempre honrando o que falava, cuida bem da esposa dele, cara tranquilaço, coroa, gente boa demais. Eu tenho ele aqui no meu coração, a esposa dele, volta e meia, eu falo com ela no Face, né? Ela é muito ativa agora. Cara honesto, cara de caráter. Um outro amigo lá mais novo também, que não ia na igreja, mas um cara de palavra, um cara manso, tranquilão. Foi muitas vezes essas duas pessoas exortação para mim, que eu era crente e ia na igreja e vacilava muito. E essa palavra é para mim e para você. A gente não pode ser a mesma pessoa que era antes, depois que a gente conhece a verdadeira revelação, a palavra de Deus. Querido, se você está devendo, paga. Não dá volta nos outros, não. Não fala que vai fazer uma coisa e não faz, não. Eu já tive prejuízo, porque tive que honrar o que eu falei. A Bíblia também fala que se você não pode cumprir um voto, não faça o voto. Não dê sua palavra se você não pode cumprir, querido. E quando Zaqueu conheceu Jesus Cristo, ele devolveu até o que ele tinha levado demais. Ele mudou a vida dele, ele mudou a sua história, ele passou a ser honesto, a ter caráter.
Nós precisamos ser crentes diferenciados, nós precisamos ser luz do mundo e sal da terra. Nós precisamos ser boas referências, precisamos ter caráter. Gente, a igreja tem feito vergonha. Eu confesso, eu já fiz muita vergonha no passado, mas quando eu recebi a revelação do Senhor Jesus, quando eu entendi o que essa palavra diz, eu não posso ser mais o mesmo. Eu tenho que ser honesto, tenho que ser correto. Nunca fui desonesto, mas sempre fui muito temperamental, brigão, muito impulsivo. Deus muda o seu caráter, Deus muda a sua personalidade, Deus muda o seu interior. Porque caráter é uma coisa que você aprende dentro de casa. Eu não tive essa oportunidade, eu não tive família para me ensinar, não é desculpa. Mas isso primeiro você aprende dentro de casa. É o seu pai e sua mãe que vai te ensinar você ser homem, ser uma mulher, ser honesto e honesta. E a gente tem levado isso para dentro da igreja, o Espírito Santo, a palavra de Deus nos dá a oportunidade de mudar a nossa vida, a nossa postura, e a gente não muda, a gente continua sendo a mesma pessoa, vendo pastores tirando das ovelhas, vendo crentes envolvidos em escândalos. Queridos, não podemos ser assim, nós precisamos ser sal da terra. Como o mundo vai nos ver, como as pessoas vão querer aceitar um evangelho que não muda, que não transforma caráter, que não muda a vida. Zaqueu, quando conheceu a palavra, ele mudou a postura dele. Ele devolveu até dinheiro. Nós precisamos pagar as pessoas de forma honesta. E não podemos nos esconder na religião, levando uma vida à lavantê, de qualquer forma. Você precisa ser honesto. Você precisa pagar as pessoas de forma honesta. Você precisa honrar, cumprir a sua palavra. Você precisa mudar a sua mente. Você precisa ter uma metanoia, mudança de mente, mudança de postura. Porque é isso que o Evangelho nos propõe. Essa palavra aqui, para a gente ser luz, para a gente ser eficiente, para a gente ser bons profissionais, nós precisamos entender que essa palavra, ela muda o nosso interior. E você não pode continuar sendo a mesma pessoa que você era há 10, 15, 20 anos atrás, como eu era, todo errado. Entendeu? A palavra de hoje é essa, muda a sua postura, honra, cumpra a sua palavra, cara. Seja homem, seja mulher decente, seja honesto. Não fique dando volta nos outros. Você que conhece a Bíblia, você tem que dar o exemplo. Ah, mas o cara lá fez errado. Eu tenho obrigação de ser diferente, de se fazer o correto. Ainda que isso me dê algum prejuízo. Eu preciso ser honesto. Eu preciso andar direito. Eu preciso fazer diferente. Eu não posso dizer que eu combinei um preço que era 200, querer pagar 150 ou querer dividir, meu amigo. Se você falou que ia pagar à vista, as pessoas precisam receber o dinheiro que combinou, que trabalhou, a pessoa teve gasto de tempo e de vida. E você é da igreja, você precisa dar exemplo, você precisa ser honesto, você precisa fazer diferente, porque tem muitos ímpios, que é a linguagem que nós crentes dizemos das pessoas que não vão à igreja, tem muitos que não vão à igreja que são honestos, que são bons pagadores, são bons maridos, bons filhos, que seguem a cartilha correta, e você conhece a Bíblia, conhece a palavra, tem o Espírito Santo e continua fazendo as coisas de qualquer jeito. Então essa é a palavra que eu tinha para você nessa manhã. Eu não aguentei. Isso também me incomodou muito. Isso falou para mim, Paulo, você não pode continuar sendo a mesma pessoa. Você precisa ser um cara diferente. Você precisa ser honesto, ter caráter. Precisa agir correto. Você não pode ser brigão, você tem que ter um espírito manso e humilde. Você tem que ter as reflexões, as qualidades dos frutos do Espírito, que é amor, paz, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra isso não tem lei, meu amigo. É a vontade, pode ser a vontade. Está lá em Gálatas isso. Em outro momento eu falo sobre isso. Mas você precisa ser honesto. E a palavra de hoje é essa. Seja honesto, faz bem para você. E você que conhece a palavra precisa ser honesto, precisa fazer diferente. Porque o mundo está esperando pessoas boas, pessoas de caráter. Porque o mundo tem muita gente que faz as coisas de forma correta. Mas para que elas recebam a divina revelação da luz, a palavra de Deus, precisa que você seja honesto em tudo que você faz. Ok? Um forte abraço para você. Comenta aí nos comentários. Fique à vontade para dar a sua opinião. Um forte abraço para você e eu volto daqui para mais um próximo vídeo. Lembrando que é legal, muito importante que você compartilhe esse vídeo, que entre lá
no meu canal, no De Papo com Paulo Batista no YouTube. Escreve lá, De Papo com Paulo Batista, vai aparecer minha foto lá e o canal lá com alguns vídeos. Se inscreva, compartilhe, curta, clica lá no sininho e pode comentar, dá aí a sua opinião. Forte abraço para você, tenha um bom dia, uma boa noite, boa tarde, dependendo da horário que você for ver esse vídeo. Mas seja honesto, faz bem e é do bem, é bom. Isso muda, isso ajuda, isso faz as pessoas te verem de forma positiva. Cumpra a sua palavra. Se você combinou, cumpra. Não deixe as pessoas esperando, não deixe as pessoas, não chegue atrasado. Faça um esforço para ser diferente e para ser honesto, porque a honestidade é sempre bom para todos. Forte abraço, Deus abençoe você e eu volto em uma outra oportunidade. De Papo com Paulo Batista. Curta, participe, comente, fique à vontade. Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau. Até a próxima.